Padre Pio, no Banco dos Réus, segunda parte. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Vocês viram, os que assistiram o programa de ontem, a primeira parte, vão ver agora, vão entender uma série de coisas agora da continuação do que nós vamos ler nessa parte 2. Os que não viram, assistam, porque senão vão perder o pé. Isso aqui é mais ou menos como uma historinha, tem começo, meio e fim. Se você já pega pelo meio, você vai faltar alguma coisinha. Então, volta lá no vídeo de ontem, tá certo? E assiste lá, Padre Pio no Banco dos Réus, parte 1. Porque aí você vai ver o que o Padre Pio sofreu. O vídeo chama Padre Pio, como é que é? O demônio mora ao lado, às vezes de hábito, né? Muitas vezes de hábito, uma coisa assim, é o nome do vídeo, porque ele sofreu uma verdadeira perseguição do bispo de Pádua, Monsenhor Bortignoli. E agora, hein? Bortignon. Monsenhor Bortignon, que fez uma perseguição fenomenal contra ele, contra os grupos de oração, contra 2 padres que eram apóstolos do Padre Pio. Foi uma coisa assim fantástica, fantástica. Eu não vou contar todo o resto, senão eu teria que colocar assim um resumo antes para depois vocês seguirem. Lá está lá, na parte 1, vocês pegam na sequência. Então, dessa vez nós vamos ver uma acusação tremenda contra o Padre Pio de que ele era um possesso, que ele não tinha aqueles dons sobrenaturais, ele não tinha nada de santo, ele era um homem possesso. Vocês acham que esse aqui é o olhar de um homem possesso? Não, né? A gente tem a impressão que é Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que está atrás desse olhar. E essa é a estampa benta, já benta, que nós estamos distribuindo para todo mundo que telefonar aqui para o 0800 006 1223. Ó, telefona e vai ganhar a estampa pelo correio e você pode entronizar na sua casa e pedir para o Padre Pio tomar conta do seu lar. Aliás, está escrito aqui embaixo, olha, este lar é vosso, cuidai dele. É uma espécie de entrega que nós fazemos do nosso lar para o Padre Pio, né? Bom, mas ele foi acusado de ser possesso. Vamos lá, vamos ver como é que a coisa se deu. É tirado sempre do livro do Santo Terceiro Milênio, do Olívio Česka. Então ele diz: em consequência da indefinição jurídica da Santa Sé, a vida do Padre Pio seguiu sendo, segundo Alegre, uma vida na cruz, uma vida complicada, confusa, híbrida, porque não resolvia o negócio, né? Não dizia nem que ele era culpado, nem que ele era inocente. Pelo contrário, só corriam ondas e ondas de difamação. Uma vida complicada, confusa, híbrida, pouco clara, sempre nos limites juridicamente lícito, sempre na mira das autoridades, que continuavam a manifestar sua desconfiança e sua desaprovação, sentindo-se sempre suportado, desprezado, tolerado pelos superiores. Olha que é puxado, hein, pessoal? Ele continuava o tempo todo sentindo a desconfiança, desaprovação, sentia que ele era apenas suportado, desprezado, tolerado pelos superiores. Não é brincadeira. Vocês estão vendo aqui, vocês já devem conhecer outras histórias de perseguições do demônio, etc., mas vocês estão vendo que há uma nota característica sempre, né? Quer dizer, obriga a pessoa, não definem as coisas, mas aumenta a difamação, aumenta a pressão, depois cria-se um clima de desconfiança, enfim, para arrebentar com a reputação da pessoa, né? É uma coisa tremenda isso. Uma vida de extremo sofrimento para uma consciência transparente como a dele. Durante meio século, não lhe foi concedida outra oportunidade, meio século, 50 anos, nenhuma trégua, de maneira que em todo esse tempo ele foi um autêntico crucificado. É impressionante isso aí. Impressionante. Às vezes alguém sofre uma injúria ou faz uma fofoca. O sujeito não pensa em outra coisa. Vira um inferno a vida dele.
porque fulano está falando mal de mim, me engana, me persegue, é no trabalho, é na família, é sei lá o quê. O que é isso? Não é nada. 50 anos sendo crucificado. O clima hostil ao Padre Pio, criado na Diocese de Pádua, pode ser avaliado por esse episódio de uma freira que, numa catequese, olha que ponto chega, uma freira, numa catequese, falando na possibilidade do demônio entrar num corpo humano, ou seja, possessão, deu como exemplo o Padre Pio, que, simulando ser santo, era, na realidade, um possesso. É uma barbaridade. Barbaridade. Eu acho que ela que era possessa para dizer isso, né? Ela devia ser possessa. Tem rosto, tem um olhar de possesso? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Esse é o olhar que eu quero ter na minha casa e que você quer ter também na sua casa, né? Então não esquece. Aliás, não esquece também aqui de dar um like para que mais pessoas conheçam o Padre Pio, né? E não esqueça de deixar seu comentário também. É importante você deixar comentários contando graças que recebeu ou milagres do Padre Pio. É importante essa parte. Nós vamos lendo aos pouquinhos aqui todos os dias, né? Então, essa freira simplesmente numa catequese, portanto, ela estava falando talvez com crianças ou jovens, ela falou da possibilidade do demônio, falando sobre a possessão, deu como exemplo o Padre Pio, que, simulando ser santo, como se o Padre Pio precisasse disso, né? Era, na realidade, um possesso. Indiretamente, partilharam deste calvário também os dois padres condenados pelo bispo. Os dois padres que foram condenados, foram destituídos das suas funções sacerdotais, ficaram sem teto, sem alimentação, viram-se num beco sem saída. Foi inclemente o que o Monsenhor Bordignon fez, né? Eu estou falando errado. Bordignon, não é Bordignon, é Bortignon. É que eu estou falando de, o D no lugar do T, Bortignon. Que fazer agora? Esses padres estavam na situação, foram consultar o Padre Pio, que procurou animá-los e convencê-los de que a verdade precisava ser defendida com todos os meios legais à disposição deles. Meios legais dentro do Código de Direito Canônico, das leis da Igreja, as leis de Deus, etc., etc. Né? É assim que um santo age. A verdade precisava ser defendida, pois se tratava de acusações falsas. Como primeiro passo, conta Negrisolo, escrevi uma carta muito humilde e respeitosa ao bispo, ao próprio Dom Bortignon. Vendo que não produziu efeito, olha só, eles ainda foram lá esperando que o bispo amolecer o coração do bispo, né? Vendo que não tinha efeito, procuramos fazer chegar nossa voz às cúpulas do Santo Ofício, mas não obtiveram sequer a deferência de uma resposta, quer dizer, nem o acuso recebimento, né? Os dois estabeleceram-se, então, em San Giovanni Rotondo, mudaram para lá, sem, entretanto, poderem exercer seu ministério sacerdotal, porque, evidentemente, eles eram encardinados na Diocese de Pádua e eles, então, não podiam exercer o ministério sacerdotal numa outra diocese, a não ser que eles fossem transferidos oficialmente, né? Aqui, eles tiveram praticamente fugir. Agora, vocês pensam que eles fugiram por pouco tempo? A interdição deles só seria levantada em 1970. Até lá eles não podiam exercer o ministério. 2 anos após a morte do Padre Pio. O Padre Pio morreu em 68. 2 anos depois, olha que ponto chegou a perseguição, né, desses dois padres, porque eles eram fiéis ao Padre Pio, né? 2 anos após a morte do Padre Pio, quando foram definitivamente absolvidos e reintegrados no ministério pela Sagrada Rota Romana. A Sagrada Rota Romana é uma espécie de STF da Igreja Católica, né? Um Supremo Tribunal. Deus, porém, tem seus caminhos e sabe tirar o bem do mal. Estes anos de exílio dos dois padres de San Giovanni Rotondo
possibilitou-lhes mergulhar num ambiente de intensa espiritualidade criado pela presença do Padre Pio. Puxa, é uma doce prisão essa, né? Conviver dia após dia com aquele vulcão sempre aceso e desse contato pessoal colher um material valioso, posteriormente publicado pelo Padre Castelo, que era o outro padre, com o título de Jesus Crucificado no Padre Pio. Olha só, vamos procurar esse livro aí, se é que eu já não tenho, viu? Porque eu tenho tanto livro do Padre Pio aqui, olha, tem pilhas aqui atrás, lá no meu escritório também tem, lá na Associação Gina Filho também tem, é um negócio louco. Bom, nós vamos ter histórias do Padre Pio sempre inéditas para contar aqui durante muitos anos. Faço voto que seja para sempre. Mas o calvário do Padre Pio não terminou ainda. Em 1957, sai de cena o Papa Pio XII, seu afetuoso amigo e defensor. Morreu o Papa Pio XII, que era quem o defendia. Com a morte dele, sobe ao trono de Pedro o cardeal Ângelo José Roncalli, com o nome de João XXIII. E olha o que vai acontecer aqui. Os maus não param, os maus não param. Sua estima, a estima do Papa João XXIII pelo místico de Pietrelcina, já era conhecida desde o tempo de seu patriarcado em Veneza. Quando ele era patriarca de Veneza, ele tinha estima, já era conhecida a estima dele pelo Padre Pio. Mas já ouvira falar nele imediatamente após a guerra, quando ele era núncio apostólico em Paris, quer dizer, quando já antes de ser patriarca de Veneza, quando ele era núncio apostólico em Paris, já tinha ouvido falar do Padre Pio. Em Veneza, sem a menor dificuldade, tinha autorizado seus padres a prestar assistência aos grupos de oração criados pelo Padre Pio e não hesitara em presidir pessoalmente a uma conferência dada a 40 padres sobre a missa do Padre Pio e seu apostolado exemplar. Olha só. Dir-se-ia que todos os problemas acabaram, né? Com a eleição de João XXIII, amigo dele, que tinha essa admiração por ele, todos os problemas se acabaram. De 1958 a 1960, como Papa, aprovou em reiteradas ocasiões as peregrinações a São Giovanni Rotondo. Em 1959, enviou para lá o cardeal Tedeschini, como legado seu para inaugurar a nova igreja de Nossa Senhora das Graças e coroar a imagem, que é a igreja que agora é a principal igreja de lá, né? Ao lado da igrejinha que o Padre Pio, onde o Padre Pio sempre confessava, rezava missas, né? Bem colada nela, assim, à direita de quem olha, né? Está de frente, está a igreja nova, que é maior, e que já ficou pequena, mas ela já é maior. Depois fizeram um outro local, um pouco mais distante, lá um santuário imenso, muito feio, na minha opinião, eu acho feio, arquitetonicamente muito feio, mas enfim, eu prefiro essa igreja aqui, fazendo, então, ele mandou o cardeal Tedeschini, fazendo o portador de uma bênção especialíssima a Padre Pio. Tá tudo bem, né? Aguentem aí. Numa audiência concedida ao superior-geral dos Capuchinhos, prometeu tomar a si pessoalmente o caso do Padre Pio, pois é algo que, aspas, me interessa muitíssimo. Fecha aspas. E por se tratar de um nome de notoriedade mundial, tornava-se necessário impedir que alguma coisa viesse a empanar-lhe o brilho. Palavras do Papa João XXIII. Aos poucos, porém, sua atitude foi mudando. Opa, o que aconteceu? Olha como o demônio é ardiloso, hein? Tudo começou com a escolha para seu secretário particular de um monsenhor que até há pouco era o secretário do monsenhor Bortignon, Loris Capovilla. Então, olha só, o secretário do bispo que mais perseguiu o Padre Pio em Pádua foi ser secretário do Papa. E as atitudes do Papa foi mudando, porque, claro, o secretário tem convívio com o Papa todo dia,
sabe lá o que ele foi falando do Padre Pio. Para o bispo de Pádua, claro, essa escolha vinha bem a calhar, se levarmos em conta o provérbio que diz: é melhor ter um amigo na corte do que conhecer o rei. Quer dizer, ele tinha um amigo dele junto ao Papa, um amigo dele que havia perseguido os dois padres, havia difamado o Padre Pio, etc, etc. Na diocese de Pádua, em que uma catequista, uma freira catequista, era capaz de afirmar que o Padre Pio simulava santidade e era possesso. No presente caso, abria-se-lhe um leque de novas oportunidades para impor suas determinações contra o santo confrade. Além de ter agora um amigo na corte, Bortignon era já amigo pessoal do novo Papa. Então, vantagem é dobro, portanto, quer dizer, já tinha um amigo na corte, mas ficou amigo também do novo Papa. Para o Padre Pio, porém, aquela escolha significava o prejuízo em dobro. Podia preparar-se para o pior. Vocês já pensaram? Quando ele pensa que as coisas estão vindo... Mas o Padre Pio não tinha ilusões, não. Ele sabia que o demônio não tinha sossego. O demônio não dava trégua. Podia preparar-se para o pior. Com o seu ex-secretário dentro do Vaticano, era imprevisível o que Bortignon poderia aprontar. Imagina. E ele realmente não perdeu tempo. Por meio de Capovilla, começou a insinuar no pessoal ligado ao Papa certas dúvidas e suspeitas. Em cartas ao Santo Padre, insistia na necessidade da Igreja se posicionar de uma vez por todas frente a esse discutido taumaturgo. Taumaturgo é um milagreiro, né? Uma pessoa que faz milagres, né? Discutido, ele dizia, quer dizer, portanto, falso, que tantos problemas já renderam a Igreja. Ou seja, era preciso, de uma vez por todas, tomar uma posição contra esse padre falso, santo, etc., porque isso aí ia desprestigiar a Igreja e tudo mais. Foi enchendo a cabeça do pessoal na entourage do Papa, até do Papa mesmo, né? Através também do secretário, do ex-secretário dele, agora secretário do Papa. Além do falso misticismo que pregava, havia contra ele, continuou Bortignon falando, havia contra ele um sem fim, isso é triste, viu? De acusações graves levantadas pelo clero local, que se encontravam, segundo se dizia, nos arquivos do Santo Ofício. Dom Bortignon permitia-se igualmente lembrar ao Papa, como vimos, que os 5 decretos condenatórios contra ele ainda não haviam sido revogados. Ou seja, ele lembrou o Papa, os decretos anteriores de condenação não foram revogados. Portanto, ninguém pode ter contato com o Padre Pio, ninguém pode ser amigo do Padre Pio, ninguém pode procurar o Padre Pio, ou seja, ele continua condenado. Né? Se não foi revogado, está em vigor. Portanto, continuava em vigor as advertências aos fiéis de evitá-lo quanto possível. Olha que barbaridade, que ousadia, né, de fazer isso. Fazendo coro com Bortignon, outros desafetos do Padre Pio, que durante o pontificado de Pio XII tinham se mantido calados, agora aproveitavam o clima favorável para voltar à luta. Que coisa tremenda. Perdão, tive que molhar a garganta aqui. Desde os primeiros dias do novo pontificado, então desde o comecinho do pontificado de João 23, começaram a chegar cartas contendo as mais deslavadas calúnias, entre outras que o Padre Pio, essa sim, dói imensamente. Veja se esse homem tem a cara do que eu vou ler agora, né? Não? Veja se ele tem o que eu vou ler agora. Entre outras coisas, o padre mantinha relações com mulheres 2 vezes por semana. Já pensou que barbaridade? O Padre Pio ser acusado disso, um homem de uma pureza fantástica. As acusações iam acompanhadas por documentos fotográficos que, mais tarde, se descobriu não passarem de grosseiras montagens.
Hoje que nós temos um mundo digital aí que dá para fazer montagem de qualquer coisa, né? Muda a voz do camarada, muda a cara, muda... Ainda assim, se descobre, imagina as montagens da época, devia ser coisa assim, super grosseira, né? Qualquer perito de hoje em dia saberia liquidar. E provavelmente isso foi feito depois, porque com a evolução da tecnologia e tudo mais, e para ele ser canonizado, isso tudo deve ter sido questionado, evidentemente. Todas essas acusações eram corroboradas por jornalistas anticatólicos. Olha os jornalistas anticatólicos, afirmando que em São Giovanni Rotondo as coisas estavam escapando do controle da igreja. É impressionante, né? É velho esse sistema, né? E que era urgente restaurar a disciplina e acabar com a superstição. Quer dizer, pessoas que nem sempre dão tanto valor à pureza dos costumes, nem sempre dão tanto valor à Santa Igreja Católica, nessas horas, eles ficam intolerantes, zelosos, ficam zelosos e intolerantes, né? Pelo bem da igreja. E nós vamos ver no próximo vídeo o que aconteceu, qual terá sido o veredicto final do Papa João XXIII. Isso fica para o próximo vídeo. Não esqueçam de assistir o primeiro, quem não assistiu ainda. Amanhã nós vamos ter a terceira parte dessa história, deve ser fenomenal, né? Eu não conheço ainda, hein? Deve ser muito interessante. E não esqueçam também de pedir a sua estampa do Padre Pio, né? Para que você possa entronizá-lo na sua casa. Este santo que foi tão perseguido, como é que ele podia manter essa calma, essa placidez no olhar, né? Que coisa fantástica. Que essa placidez passe para nós e para todos que habitam em nossa casa, né? Essa calma, essa tranquilidade. Fiquemos agora, então, com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e a bênção do Santo Padre Pio. Até amanhã cedinho, com novos depoimentos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.